Violência patrimonial contra a mulher, Lei Maria da Penha, artigo 181 do Código Penal, que é a norma que isenta de pena uma série de crimes cometidos entre cônjuges. Este vídeo foi feito por encomenda, a pedido de um inscrito aqui no canal. Não sou advogado especialista na área penal, mas resolvi dar uma olhada aqui e compartilhar com vocês, caso haja alguma imprecisão nas informações que eu trago aqui. Se você for colega advogado, você me ajuda muito se me corrigir aqui, se enriquecer o debate. Vamos lá. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta e compartilhe, comente. E esse mais que os outros, inclusive. Olha só. Tem passado aí em algumas plataformas, em algumas redes sociais, a informação de que a mulher poderia cometer alguns crimes, como o de furto contra o marido, e de que isso não seria crime, e de que o marido, por sua vez, caso fizesse a mesma coisa, caso tivesse a mesma conduta, estaria cometendo o delito de violência patrimonial. Eu vi um vídeo de uma advogada falando isso, rindo e debochando, inclusive. Muito bem, resolvi dar uma olhada no que está acontecendo, inclusive, como eu falei, a pedido de um inscrito aqui no canal. Vamos ler o artigo 181 do Código Penal. Artigo 181 do Código Penal. É isento de pena, não diz que não é crime, diz que é isento de pena, quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, que já veremos quais são os crimes, em prejuízo, inciso 1º, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Isso, portanto, não se aplica para o ex-marido ou para a ex-esposa. Mas quais são os crimes em que ocorre esta isenção de pena? Lá nas redes sociais, existem alguns vídeos muito superficiais mencionando a hipótese do crime de furto. Será que é só isso mesmo? Vamos ver. Vamos aqui para o índice. Nós havíamos lido o artigo 181 do Código Penal, correto? Então, para facilitar, vamos aqui para o índice. Capítulo 181 fala a isenção dos delitos deste título, que são o título 2, crimes contra o patrimônio. Estão isentos de pena pelo crime de furto, crime de roubo e extorsão, usurpação, dano da apropriação indébita, do estelionato e outras fraudes e da receptação. Cuidado ao ler o texto legal e sair acreditando. Para o bem e para o mal, muitas vezes o judiciário não aplica aquilo que está escrito no texto legal. Muitas vezes eu fico subindo pelas paredes de raiva e outras vezes eu ergo as mãos para o céu pelo judiciário fazer isso. Mas vamos ler apenas a lei por enquanto. Fique assistindo o vídeo que tem mais informações por aí. Vamos ler agora o artigo 7º da Lei Maria da Penha. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 4º, vamos ver aqui. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais de bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Qual foi a interpretação que qualquer pessoa dá frente ao texto legal? Qual é a interpretação literal do texto legal? Se um homem furtar algum objeto da sua esposa, praticar estelionato, praticar apropriação indébita, ou qualquer um daqueles delitos que mencionei agora há pouco, se o homem praticar essas condutas, ele terá se enquadrado no artigo 7º da Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 4º, terá praticado o delito de
violência patrimonial, violência doméstica, podendo ser punido por isso. E a mulher, por sua vez, uma vez que não existe a lei Chico da Penha, a mulher, por sua vez, caso praticasse estes mesmos atos, estaria isenta de pena forte no artigo 181 do Código Penal, que também li agora há pouco. É isso que se entende. Mas só tem um detalhe, isso não faz sentido. E considerando o histórico judicial, o histórico de decisões judiciais muito bizarras que nós vemos em várias questões, nós não duvidamos de mais nada. Mas de vez em quando, talvez eu estou sendo um pouco rigoroso, não é de vez em quando, com muita frequência o judiciário acerta, estou sendo um pouco injusto. O judiciário erra muito, de acordo com o meu ponto de vista, mas ele acerta muito também. Neste ponto aqui, como é que o judiciário tem tratado o tema? Agora nós vamos ler uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então vamos ver aqui o que a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu. Apelação crimes contra o patrimônio, furto qualificado pelo abuso de confiança. Casado, né? Cometido contra a ex-companheira, no curso da união estável. Artigo 181, inciso 1 do Código Penal. Escusa absolutória descrita no artigo 181, inciso 1 do Código Penal, a parte que interessa. Não revogada pela Lei Maria da Penha, absolvição sumária confirmada, imunidade absoluta, aplicabilidade, furto cometido contra ex-companheira, artigo 181 do Código Penal, prevê como causa pessoal de exclusão de pena ter sido cometido o crime em prejuízo do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Causa de imunidade penal absoluta reservada ao agente que pratica o delito contra a companheira no âmbito da união conjugal ou em situação de união estável, assim reconhecida constitucionalmente como entidade familiar. Além disso, é preciso observar que o artigo que trata a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, não revogou o inciso 1 do artigo 81 do Código Penal, tampouco estabeleceu como exceção à norma nela incerta o crime de natureza patrimonial cometido contra a mulher no âmbito da sociedade conjugal, assim como determinou expressamente a Lei 10.741 com relação aos crimes praticados contra o idoso, sequer mostrando-se possível cogitar revogação tácita da norma, a apelação improvida. Aqui, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul enfrentou a situação de um homem praticando o delito de furto contra sua companheira e o acusado, o autor deste delito, recebeu absolvição sumária por parte do colegiado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com base no artigo 181 do Código Penal, e a fundamentação foi a de que este artigo penal não foi revogado pela Lei Maria da Penha, ou seja, aquela isenção penal que previa, que amparava, que beneficiava ambos os cônjuges que praticassem esse tipo de delito um contra o outro, se aplica ao homem, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agora, então, veremos o que o STJ diz e fundamenta. Recurso ordinário em habeas corpus, número 42.918 do Rio Grande do Sul. Se você for advogado, anote esse número, 42.918, recurso ordinário em habeas corpus. Isso aqui é uma decisão do STJ. Vamos lá. Recurso ordinário habeas corpus, tentativa de estelionato, artigo tal, inciso 2, tal do Código Penal. Crime praticado por um dos cônjuges contra o outro. Separação de corpos. Extinção do vínculo matrimonial. Inocorrência. Está dizendo que não houve a extinção do vínculo matrimonial. Tá? Incidência da escusa absolutória prevista no artigo 181 do inciso 1 do Código Penal, imunidade não revogada pela Lei Maria da Penha.
derrogação que implicaria violação ao princípio da igualdade, previsão expressa de medidas cautelares. Vamos direto aqui para o item 3. O advento da Lei Maria da Penha não é capaz de alterar tal entendimento, pois, embora tenha previsto a violência patrimonial como uma das hipóteses, né, que pode ser cometida no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não revogou, quer expressa, quer tacitamente, o artigo 181. Agora vamos para o item 4. Ao se admitir que a Lei Maria da Penha derrogou a referida imunidade, se estaria diante de flagrante hipótese de violação ao princípio da isonomia, já que os crimes patrimoniais praticados pelo marido contra a mulher no âmbito doméstico e familiar poderiam ser processados e julgados, ao passo que a mulher que venha a cometer o mesmo tipo de delito contra o marido estaria isenta de pena. Acabamos de ver então aqui que o STJ enfrentou a questão da igualdade. Tratou igualmente o homem e a mulher, muito embora o legislador não tenha feito isso. Não era essa a resposta que eu gostaria. Eu não gosto de ver impunidade. Eu não gosto de ver um homem praticando um ato de violência, um ato de agressão ao direito de outra pessoa e sendo isento de pena porque ele é o cônjuge. Eu detesto ver isso. E eu, na mesma intensidade, detesto ver uma mulher sendo isenta de pena, sendo isenta de punição após agredir um homem tão somente pela condição de mulher. E quando eu falo agressão, me refiro à agressão ao direito. Quando uma mulher pega o cartão de crédito do marido e a senha e sai utilizando, ou quando um homem faz a mesma coisa, sem que em prejuízo da companheira ou do companheiro, em prejuízo da outra pessoa, independente do seu gênero, eu gostaria que essa pessoa fosse punida. Ao meu ver, o artigo 181 do Código Penal, ele prevê a impunidade. E o STJ e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi salomônico, ele igualou o homem e a mulher na impunidade, quando, ao meu ver, deveria ter igualado ambos na repressão ao crime, na repressão ao ato injusto. Isso não aconteceu, mas ok, melhor do que nada. Pelo menos na impunidade existe uma igualdade reconhecida pelo Poder Judiciário. Mais uma dica, o artigo 181, ele isenta de pena o delito, aqueles delitos praticados pelo cônjuge na constância da relação conjugal. É bom ficar atento quanto a isso. Segunda informação, o artigo 7º, inciso 4º da Lei Maria da Penha, que prevê o conceito de violência patrimonial, ele não foi revogado. Ele apenas não revogou o artigo 81. Uma medida protetiva poderá sim ser fundada nele. Uma mulher que alegue ter sido vítima de violência patrimonial poderá sim obter uma medida protetiva. O seu suposto agressor não será criminalizado, não será condenado a cumprir uma pena por violência doméstica. Ele será absolvido num processo penal, mas ele não está fora do alcance das medidas protetivas. Como eu gostaria que houvesse igualdade entre gêneros, como eu gostaria que esta mesma regra valesse para as pessoas, independente do gênero. Não é este o mundo que vivemos, pelo menos não ainda, mas é bom que você fique sabendo. Se for para criticar, critique com base em informações corretas. Se for para elogiar, a mesma coisa. E cuidado ao se aconselhar pelas plataformas que tem por aí. Aqueles vídeos muito curtos trazem informações incompletas e a pessoa acaba sendo muito mal informada. Até o próximo vídeo.